Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada uma de vocês. Amém. Prioridades, prioridade do dia, da semana, do mês, do ano, da vida. Eu conheço pessoas que, ao iniciarem o dia, estipulam prioridades. Hoje eu vou acordar, me alimentar bem para não ter problemas no meu trabalho e, sem falta, eu preciso terminar aquele relatório. De hoje não pode passar, né? Não importa o que aconteça, vou ter que fazer. É uma das minhas prioridades. Prioridades são aquilo que nós vamos nos dedicar a fazer em primeiro lugar. Assim também nós fazemos planos de prioridades da semana, do mês, do ano. Quais são suas prioridades para esse ano? Daria para dizer que a prioridade do mundo hoje é dar fim a esse capítulo do coronavírus, Covid-19. Vacinar, imunizar as pessoas. Pelo visto, eu vou ter que continuar dizendo várias vezes ainda, vai passar. E vai passar, não percamos as esperanças. Bem, prioridade é quando todo e qualquer compromisso que não seja aquela prioridade que estipulamos, fica para depois, fica para outra hora. Nós focamos naquilo que decidimos ser prioridade. A prioridade é o quê? Sua saúde, seu trabalho, seus estudos, seu relacionamento, sua família. E se só puder escolher uma? Daí nós entendemos finalmente o que significa a palavra prioridade. A verdade é que não queremos escolher. É muito difícil escolher. Todavia, a prioridade da vida não é como as prioridades do dia, da semana, do mês, do ano. A prioridade da vida pode sim se confundir com as prioridades diárias quando o nosso agir não corresponde ao nosso falar ou ao compromisso que nós assumimos conosco e com Deus. Eu explico. Se eu perguntar aqui, qual é a coisa mais importante da sua vida? Depois do texto que nós lemos, que ouvimos, e de tudo que nós aprendemos na nossa vivência comunitária, nós sabemos que Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Ele deve ser colocado antes mesmo da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos pais, das esposas e maridos e, claro, antes dos bens materiais e das riquezas que tanto almejamos, inclusive o nosso trabalho. Mas será que sabemos como colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Lutero disse certa vez: aquilo, pois, a que prenderes o coração e te confias, isso digo, é propriamente teu Deus. Aquilo, pois, a que prenderes o teu coração e te confias, isso digo, é propriamente teu Deus. Se me dedico integralmente à família, aos amigos, ao trabalho, aos meus prazeres pessoais, à televisão, ao celular, se essas coisas tomam a maior parte do meu tempo esse que nos foi dado por Deus, se não uso o tempo para minha relação com Deus, oração, devoção, estudo da palavra, participação na igreja, na comunidade, definitivamente Deus não está em primeiro lugar na minha vida. Numa outra ocasião, o Lutero disse o seguinte: hoje eu tenho muito a fazer, portanto, vou precisar orar muito. Hoje eu tenho muito a fazer, portanto, vou precisar orar muito. Sendo assim, não é que eu precise substituir as prioridades da minha vida por uma relação exclusiva e constante com Deus, mas sim nós precisamos afirmar sem peso na consciência que estamos cultivando, sim, nossa relação com Ele.
Primeiro, eu busco o auxílio e a orientação de Deus para a minha vida. Primeiro, eu atendo ao chamado de Deus, o mais importante na minha vida. Depois, eu cuido das minhas prioridades pessoais diárias. A prioridade que ofereço a Deus não é como a prioridade do dia, da semana, do mês, do ano. A prioridade que dou ao reino de Deus é constante. Ele me serve para todas as prioridades, tal como família, amigos, trabalho, prazeres, etc. E se vocês querem saber, não é assim que hoje eu vou dar prioridade para Deus, eu vou à igreja. Não é bem assim que funciona. Ela precisa ser enxergada no meu agir. Deve ser transparente através das minhas mãos e da minha boca. Ou seja, a prioridade que dou a Deus pode ser enxergada em mim, deve ser enxergada em mim. Se eu chegar aqui e disser a vocês, gente, nós não podemos julgar as pessoas, porque Deus diz que seremos julgados com o mesmo rigor que julgamos. Eu vou parecer um cara bacana, né? Alguém que não julga as outras pessoas. Daí eu sou bem rápido lá no trânsito a buzinar quando o outro faz algo que eu não gostei. Se vejo alguém sendo preso, imediatamente já constato que é bandido e que merece ser morto. Se alguém morreu num acidente de trânsito, é porque procurou, foi imprudente, estava correndo. Se alguém foi assassinado, é porque fez por merecer. Cuidado com esses julgamentos rápidos e à distância. As redes sociais estão repletas desse ódio e de juízes inquisidores. Precisamos nos abrir mais para o amor e para a empatia. Sempre que a minha ação não refletir isso que eu acabei de dizer, a minha prioridade, que é Deus, passa para o segundo plano. Porque a minha necessidade de julgar torna-se mais forte do que o ensinamento de Deus para a minha vida, que diz que eu não posso julgar. Jovens que não procuram mais a Deus, que priorizam as drogas, principalmente o álcool e o cigarro, são ocupados demais com festas, baladas, estudos e até mesmo usam justificativa de que precisam trabalhar para garantir o seu futuro e assim deixam Deus em segundo plano. Famílias inteiras que não vão à igreja, pessoas marginalizadas e desprezadas por sua miséria e pobreza, até mesmo nós, como corpo de Cristo, como a igreja de Jesus Cristo, seus membros, que falham no cumprimento da ordem de Cristo a todos e todas nós, de amarmos uns aos outros, umas às outras. Caros irmãos, caras irmãs, colocar o reino de Deus em primeiro lugar não é tão simples. Posso dizer com muita força que eu creio em Deus, eu tenho fé. Mas pode ser que o meu agir diga exatamente o contrário. Deus quer que sejamos sinais do seu reino aqui nesse mundo. Não basta lermos a Bíblia, nós precisamos ser uma Bíblia aberta. Precisamos nos voltar para Cristo, que curou, alimentou, anunciou Deus como o nosso Pai amoroso, que dá a vida por nós. E ser sinal do amor de Deus significa que eu, você, nós nos preocupamos com cada ser humano. Se todos nós fôssemos sinais do amor de Deus no mundo, todos também teriam tudo o que precisam para viver. Uma rápida reflexão: Deus é amor, correto? Ele vive em você, correto? Que bom. Deus ama seus filhos e filhas, correto? Então é através de você que Ele demonstra esse amor. Logo, se Deus é amor, você que tem o amor de Deus em você, também é amor. A pessoa cristã olha à sua volta e partilha com quem precisa.
Na cidade de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, ninguém ficará com fome, sede ou dor. Cada pessoa terá o que precisa para viver em plenitude. O texto nos fala das aves do céu. Elas não ajuntam comida, não acumulam riquezas, como o ser humano faz. Os lírios do campo se vestem deslumbrantes porque dependem somente de Deus, assim como os pássaros. No Salmo 131, o salmista diz que somos como um bebê sendo amamentado. Dependemos de Deus para tudo. O que é que ainda deixamos nas mãos de Deus hoje? Só mesmo quando não tem mais nada o que ser feito, ou seja, só mesmo na morte. Mas Deus quer que nos entreguemos de corpo, alma e coração a Ele, dar prioridade a Ele e somente a Ele. Prioridade não é assim que hoje eu tenho uma, amanhã eu tenho outra. Prioridade na vida deve ser sempre uma: Deus. E ter Deus como prioridade na nossa vida vai nos fazer enxergar as reais prioridades do dia a dia. Tanto as nossas pessoais, familiares, profissionais, quanto as prioridades do mundo, das outras pessoas. Para terminar, eu quero lhes contar uma pequena história que diz o seguinte: uma mulher que tinha uma criança no colo encontrou uma caverna. A porta da caverna se abriu e ela escutou uma voz dizendo: entre, veja quantas riquezas você vê, agora pegue, tire tudo o que você puder. Você tem 15 minutos para que a porta se feche. Mas lembre-se, não esqueça o principal. A mulher apressada entra, fica maravilhada com tantos tesouros que ela encontra. Ela deixa a criança no chão para poder carregar mais coisas, sai e entra na caverna várias e várias vezes, sempre ouvindo aquela mensagem se repetindo: não esqueça o principal. Fora da caverna, ela escuta de novo a mensagem e a caverna se fecha. Contente por ter pegado tantas coisas, ela se arruma para ir embora quando se lembra que esqueceu a criança dentro da caverna. Ela bate na porta e chora muito pela perda do filho, mas a porta nunca mais se abriu. Não vamos deixar o principal por último. Dar prioridade significa colocar em primeiro lugar. E precisamos nos apressar em colocar isso em prática na nossa vida. Se esperarmos, pode ser tarde demais e a porta pode se fechar. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Amém.